Olá, terceiro ano, retomando a nossa aula de ciências, nós vamos falar agora sobre a classificação dos animais nesta semana do nosso plano de estudo tutorado. Então, nós vamos falar sobre a classificação dos animais. Você sabia que há 320 anos antes de Cristo, o filósofo grego, o Aristóteles, ele já havia pensado em organizar os seres vivos criando grupos. Então, ele observou algumas características dos organismos vivos e agrupou de acordo com as semelhanças. Então, essa classificação feita por ele permitiu que outros cientistas tivessem a mesma ideia. Então, outras classificações foram criadas ao longo da história. Hoje em dia, seguindo a mesma ideia de observar as características e agrupar de acordo com as semelhanças, nós podemos observar os animais no nosso dia a dia e classificar. Então, o Aristóteles classificou em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ele classificou os peixes como sendo os animais exclusivamente aquáticos. Eles vivem tanto na água doce quanto na água salgada. Então, eles apresentam um corpo coberto por escamas, eles possuem nadadeiras, brânquias para respirar dentro da água. Já os anfíbios, ele deu esse nome porque eles apresentam na sua vida, uma parte da sua vida na água e outra na terra. Então, quando eles estão na água, eles possuem caudas e brânquias. Já quando estão adultos, eles vivem na terra, possuem patas e pulmão. Um exemplo dos anfíbios são os sapos, as rãs e as pererecas. Ele também classificou parte desses animais como os répteis. Eles receberam esse nome pelo fato de eles rastejarem, que são o caso das cobras, dos lagartos, das tartarugas e dos crocodilos. Então, eles vivem, grande maioria da sua vida, eles vivem na terra e também em ambientes bem secos. Então, eles apresentam a pele coberta por escamas grossas, para que isso ajuda com que eles não percam água em seu corpo, porque eles vivem em ambientes muito secos. E eles também são os primeiros animais que põem ovos com casca. E ele também classificou os animais, um grupo das aves, que são aqueles animais que voam. Então, eles têm pena, que é o caso dos pinguins. Apesar o pinguim é um caso à parte, porque ele tem pena, mas ele não voa. Então, todas elas apresentam o corpo coberto por penas e eles têm bico. Então, a maioria voa. Tem o caso das aves, o pinguim, ele tem pena, mas ele não voa. Então, as fêmeas, elas produzem leite para alimentar seus filhotes e eles podem viver em todos os ambientes. Então, se você quiser saber mais, na apostila, lá no Quer Saber Mais, tem os sites que falam muita coisa sobre a classificação dos animais. Agora nós vamos para a atividade. Você vai ler esse texto e vai descrever quantos grupos de animais existem e quais são eles. Depois, na atividade 2, você vai observar as características desses animais descritos no texto e vai analisar e vai classificar aí na coluna. Por exemplo, os peixes, como que a sua pele é coberta, o ambiente que vive. Os sapos, ele pertence a qual classe dos animais, como é a cobertura de seu corpo e o ambiente que vive. E os répteis também, dê um exemplo dele, como é a cobertura de seu corpo, o ambiente que vive. O papagaio, ele é considerado o quê? E depois você vai falar sobre o mamífero. Então, você vai preencher aí esse quadro. Já na atividade 3, você vai observar os animais e vai circular os peixes de lápis azul, os anfíbios de verde e os répteis de vermelho, as aves de amarelo e os mamíferos de marrom. Então, se você tiver alguma dúvida, você volte no texto, certo?
Então, espero que você tenha aprendido e ficamos por aqui. Até a próxima.